abrir em Atos 20. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, quando estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Quantos aqui conhecem a palavra? Vocês já imaginaram a cena? O jovenzinho lá sentado no terceiro andar, com sono, e caiu. Dá para imaginar? Dormiu, né? Deu uma cochiladinha básica. Quem que já dirigiu com sono? Já? Toda manhã nós íamos trabalhar, eu ia atrás dele, né, para garantir que ele ia chegar bem, cara. Que ele saía assim, ó, e voltava, ele saía, eu ficava esperando ele de vez em quando, era uma pista que levava para o nosso trabalho. É sério, eu esperava ele porque ele ia dormindo da casa dele até o trabalho todos os dias. O Espírito Santo é bom, né, gente? Glória a Deus, você nunca teve um desastre com a graça deles. Meus queridos, eu queria falar para vocês hoje, a palavra é não durma na janela. Como eu sou de uma cidade do interior, na minha cidade é do tamanho da de vocês aqui, São Bento do Sul. A minha chama Bebedouro. Todo mundo tira o sarro, né? Cadê o filtro e tal? Umas piadinhas sem graça assim. E é uma cidade onde que eu vivi, né? Da minha infância até o começo da minha adolescência, né? E fui para os Estados Unidos. Mas falando um pouco dessa cidade, é uma cidade que as casas têm algo em particular. Elas têm, a maioria das casas antigas tem um quarto master, né, que a gente fala, o quarto presidencial, é isso, né? A suíte da casa, né? Ela sempre tem uma janela voltada para a rua. Isso me chama atenção na Bebedouro. Aqui é diferente, né, a estrutura das casas. E antigamente a janela ela era um lugar que... Vocês já ouviram falar da Fifi? Já ouviram falar da Fifi? A Fifi é aquela mulher que sabe mais do que o jornal da cidade. Ela fica lá assim, ó, só observando o que está acontecendo no movimento da cidade no interior. É aquela pessoa que tem o conhecimento de tudo, porque ela vive na janela. Ela vive na janela. É impressionante que ela sabe de tudo. Na minha cidade tinha uma mulher que era conhecida como a Fifi. E várias vezes a polícia já foi pedir informação para ela. Vocês têm noção do conhecimento da mulher, do que aconteceu naquele lugar. E o que me chama a atenção aqui, a janela é um lugar que você tem uma visão ampla, você olhando de dentro para fora. Mas quando você vai olhar de fora para dentro numa janela, muitas vezes você é limitado pelaquela parede, pelas 4 paredes que estão ali, e você consegue espiar, talvez, dar uma olhadinha. Mas quem olha de dentro para fora tem uma visão ampla. E quem olha de fora para dentro, uma visão limitada. Uma das coisas que me chamou a atenção também é que eu tive o privilégio de conhecer Las Vegas, os cassinos. Dentro de um cassino não existe janela e nem relógio. Por quê? Porque você perde a noção do tempo. Você entra e às 8 horas da manhã, sai das 8 horas da manhã do outro dia como se fosse
Normal, você não sabe se é dia, se é noite, o que acontece. É uma coisa que me chama a atenção sobre janela, a parte de janela. E hoje eu queria falar sobre Eute e a janela. Eu queria primeiro falar, a janela é um lugar que oferece muitas distrações. Eute, que ele estava sentado numa janela, talvez num momento desse, que Paulo estava na unção, ele estava com aquele louvor gostoso, estava todo mundo empolgado com o que Deus estava fazendo, só que ele decidiu sentar-se na janela. Eu não duvido que nenhuma senhorinha chegou, eu te sai daí, meu filho, é perigoso, está no terceiro andar. Mas foi inevitável. Ele mesmo cansado, se decidiu sentar numa janela no terceiro andar, né, meio que cochilando com a palavra, meio disperso. Por quê? Ele tinha a visão ampla do que estava acontecendo lá fora. Ao mesmo tempo, ele estava dentro, vamos colocar, da igreja, e da outra forma ele estava fora. Porque se o carro desse uma freada brusca, na hora chama sua atenção, você vê na sua cabeça o que está acontecendo lá fora. Se alguém grita, não é verdade? Então, a janela, ela nos traz muitas distrações. Porque você tem uma visão ampla do mundo e uma visão limitada da igreja. E a janela ali, nesse momento, ela significa o morno. E a palavra de Deus fala que o morno, ele vomita. Muitas vezes nós buscamos estar na presença de Deus, mas a nossa mente está lá fora das necessidades do mundo, talvez naquela baladinha legal que você ia, ou daquele ex-namorado que você não esqueceu, da ex-namorada que você não esqueceu, ou de momentos bons que você olha para aquela área, você lembra do que aconteceu, você tem uma visão ampla de muitas coisas lá fora, mas ao mesmo tempo você está com seus pés dentro, sentado na janela, olhando para fora, ligado nas distrações. E hoje há uma janela mais perigosa ainda, que é essa daqui. Antigamente, você tinha que ir na janela para dar uma olhada, para saber o que está acontecendo na sua cidade. A informação chegava bem em cartas, pombos, sei lá como que era naquela época. Mas hoje, a janela é um clique. Hoje, se a gente não vigiar a janela está no nosso bolso dentro da igreja. Você está aqui, naquela unção, e a menina está te chamando aqui para dar um rolezinho. Como a gente já pegou dentro da nossa igreja lá, um menino vendo pornografia dentro da igreja. Então, a janela hoje, para nós, a nossa geração, ela é complicada. Hoje meu filho Lucas, de 3 anos, ele pega o iPad, ele entra no YouTube, ele escolhe o desenho, tudo. Se eu não ficar em cima dele, teve um acontecimento que eles estavam colocando no meio dos desenhos do cavalo, pornografia, bem no meio. Então a criança está lá, você está achando que ele está achando o desenho, aí ficou censurado, acho que o seu lance de pornografia no meio daquilo. Ele é uma criança de 3 anos. Então a janela hoje, ela está dentro das nossas casas, ela está no nosso trabalho, ela está, de todas as formas, nós estamos conectados com uma janela portátil hoje. Para qualquer tipo de acontecimento e para qualquer tipo de coisa. O vigiar esse movimento hoje é necessário para as nossas vidas assim, tremendamente, para os nossos filhos, para as nossas casas, para os nossos amigos. O WhatsApp já é coisa de velho. Agora tem um tal de secret, que a pessoa ela coloca o que ela quer lá, fotos nuas, ninguém sabe quem é. Então os adolescentes estão sofrendo. Vocês devem saber disso mais do que eu, não estou tão ligado sobre isso, mas na escola, quem faz escola, essas coisas, lá na nossa região ali, esse secret está sendo atormentador. Porque o cara sabe fazer relação com a mulher, filma
posta, todo mundo vê, ninguém sabe quem é. E aí a jovenzinha se mata, como vocês estão vendo na TV também, que não aguenta, porque depois é divulgado, todo mundo conhece, e daí vai. Essas são as janelas, que querendo ou não, nós temos que saber que elas estão ali. Nós temos que fazer algo com uma geração santa, eleita, para tampar essas janelas, começando na nossa casa, da nossa família, com o nosso irmão, com o nosso pai, com a nossa mãe. A nossa comunicação é muito importante. E eu estava lá, ele estava dentro da igreja, ele estava escutando a palavra de Deus e ao mesmo tempo sabendo tudo o que estava acontecendo. Então ele não conseguia se desconectar de lá de fora, da janela, dos acontecimentos do mundo. Pois a palavra de Deus fala que o mundo é do maligno. E qual é o poder hoje? É mamon, é o dinheiro. Tudo está envolvido nisso. Tudo está envolvido no seu coração, na sua decisão. Segundo passo, a janela é um lugar que divide o coração. Não tem como a gente se posicionar dentro da igreja estando com o nosso coração no mundo. Essas duas vidas tiveram uma hiperpaciência, amor. A descrição que eu tenho para eles é compaixão, revelação de Cristo pela minha vida. Porque o meu coração sempre esteve no mundo. No tempo que eles passaram, que eles discipularam. A frase da Ju para mim era assim: Zé, você precisa ter a revelação do temor a Deus. Eu não tinha. Eu estava lá dentro, eu servia, eu era um passarinho, eu era uma boa pessoa, eu sempre estava presente nas coisas, sempre fazia, sempre estava ajudando, sempre estava disposto, mas o meu coração, a minha paixão estava lá fora. Eu digo naquela maldita janela que me encantou, naquela maldita janela que fez eu perder tanto tempo na minha vida, que me fez muita coisa ruim. Eu perdi tanta coisa. Eu perdi tantos valores, eu perdi tantos princípios olhando apenas para uma janela, para a minha paixão, para o meu coração. Nós não podemos hoje permitir essa divisão do que Deus está fazendo hoje nas nossas vidas e do que Ele quer fazer e o que Ele vai fazer através da sua vida, através da minha vida. Amém? Então nós não podemos permitir corações divididos de forma alguma. Porque o coração dividido, você fica sonolento, na janela, no terceiro andar, é perigoso. É perigoso. E é isso que ele decidiu por ele. Eu tenho certeza que alguém, sabe aquela senhorinha que senta na frente? Ela falou para ele, tenho certeza que ela falou: eu te vou sair daí, cara, você está cochilando. Ele: não, estou bem, ele deve ter falado. Que está mais confortável, talvez estava quente, ele estava aquele tumulto. Ele falou: não, você está na janela, ventinho, uma brisa, mais confortável. A janela muitas vezes ela traz esse tipo de conforto momentâneo. Para Deus, quando Ele te traz para a essência, é um conforto eterno. Eterno, não é momentâneo. A janela, seu coração dividido ao mundo, tudo vai ser momentâneo. Vai passar, vai esquecer e ponto. Com Deus é eterno, para sempre, para sempre. Então decida sempre estar com seu coração na casa, em Deus, conectado, ligado, e não deixar que a janela te influencie. Nenhuma decisão sua. Amém? Terceiro lugar, a janela é um lugar de quedas perigosas. Como me chama a atenção isso? E uma coisa que me chama a atenção nessa história, ele dormiu, caiu dormindo, estava, vamos supor, uma dormência, mas ele caiu vivo, certo? Uma coisa que me chama a atenção, ele levantou morto. Esse é o perigo. A queda, o arrependimento,
o que nós buscamos hoje, né, é diante de Deus, porque nós somos falhos. Amém? Quem não tem pecado aqui, Jesus leva. Fica tranquilo. Jesus leva, não fica aqui. Não, é sério. Se você ficar muito em santidade, você vai começar a flutuar aí, alguém vai falar, meu, esse cara não é daqui. Vocês já ouviram, meu, esse cara é sobrenatural, essa mulher aí. Eu tenho essa admiração pela Valnice. Não sei se vocês conhecem a pastora Valnice. Ela flutua para uma mulher para mim. Eu também. Quando ela ora, quando ela fala, ela tem um jeito, ela tem uma unção sobrenatural. Eu não consigo. Tem hora que ela começa a falar, eu começo a orar por você, eu estou lá do outro lado lá da multidão, porque quando ela prega é multidão. Cara, minhas perninhas ficam brambas. Eu sinto a unção daquela mulher de um jeito. Só que assim, é uma mulher que decidiu não se casar. É uma mulher que decidiu viver por Cristo. Ela já apareceu careca, sem cabelo, já foram várias cenas, sabe? De determinação, de disposição em servir. E aí, como ela não consegue ser corrompida pela janela? Em Deus. A única forma é você mesmo tirar o seu assento da janela, se levantar e buscar um assento dentro da igreja. Ninguém te tira se você decidir ficar lá. Quantas vezes vocês falaram, eu falava, de repente, agora eu vou seguir, Deus falou, e agora vai, meu irmão. Quando eu via, pensava, o demônio me acordava de madrugada para isso aí. Eu estava dormindo, sono pesado, eu acordava, eu levantava, começava a me trocar e sair da minha casa. Tamanha necessidade no meu coração dividido que estava dormindo. Então, vou dizer para vocês hoje, continuando sendo fácil. As tentações são diárias na minha vida. Acredito que para vocês também. As tentações em nossas vidas, elas são diárias. As janelas, elas estão cada vez mais fáceis. Todos os dias. E é incrível como o Espírito Santo, eu falei assim para Deus, uma oração um dia clamando. Falei, Pai, não fala assim comigo. Que eu escutava a voz assim, filho, não faça isso. Eu falei, não, Pai, eu quero que você faça isso. Para! Eu quero escutar assim a sua voz. Sai daí! Eu preciso escutar assim, Jesus. E eu clamando, eu preciso escutar a tua voz dessa forma, claramente, que eu assuste. E eu já assustei já, várias vezes. Que sabe, minha mente foi e eu escutei, para! Dirigindo, olhei, voltei, eu falei, não, tá certo. É assim que eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor me dá um tapa, sabe? Você lembra do pedal rodinho? Pedal, meu, vai filho, olha para frente, presta atenção. Gente, é muito difícil. O mundo é muito tentador. E assim, de todas as formas. De todas as formas. Você fala como homem às mulheres, fala como mulher aos homens. Você fala daquele sapato legal que você deseja. Cara, são muitas tentações. Muitas vezes o nosso sacrifício, o nosso coração por algo que não tem valor algum. Sabe o que tem valor? Imagina só, você compra um sapato, quanto tempo ele dura? Se você gosta muito de sapatos, você usa ele sempre, né? Então ele dura alguns meses, diz aí, não é verdade? Mas eu fico imaginando, até Deus tem esse cuidado. Quando você vai ali com o povo do deserto, diz que as vestes, os sapatos, nada ficou velho, nada gastou. E sabe o que aquele povo fazia? Reclamava. Não está bom. Não está bom. É um povo voltado com a visão na janela. Se é um povo voltado com a visão aqui dentro, você consegue sentir que é a provisão de Deus na sua vida. Você consegue enxergar o maná. Você consegue enxergar o fogo. Você consegue ver. Do contrário, você vai estar aqui dentro, ver tudo isso acontecendo, pessoas recebendo, e você lá fora, na sua dormência, seu coração dividido.
E depois para levantar, meu querido, haja uma manivela de 2,5 toneladas para te levantar. Agora imagina só, Paulo lá pregando, o menino na janela, me cai do 3º andar. Pá! Aí já foi o Zé lá, o amigo dele. Ih, cara, eu tipo morreu. Aí as meninas já gritou. Morreu! Foram tudo lá para baixo. Paulo naquela calma. Abraçou. Olha lá. Que tranquilo. Ele está vivo. Aí ele volta. A palavra diz, ele pregou até o outro dia de manhã. Imagina o nível de unção daquele lugar. E aquele garoto estava perdendo tudo aquilo. Agora ele precisou morrer para entender o que estava acontecendo. Ele morreu. Não foi assim, caiu, bateu a perna, engessou, veio mancando. Não, ele morreu. E é isso que a janela faz com a gente. É esse nível que a janela, o mundo, nos oferece. A palavra de Deus fala que o diabo vem para roubar, matar, morrer e destruir. Ele teve a sorte de Paulo ressuscitar. Porque do contrário, acaba ali. A palavra vem roubar, roubou, atenção. Matar, tudo, caiu, 3º andar, e destruir. A graça era Paulo, usado por Deus naquele momento, para ressuscitar, porque senão, acabou. E onde que ele estaria, talvez? Você tem dúvida de onde ele estaria? Ele estava dentro da igreja? Mais ou menos, né? Mais ou menos. É um ponto real a palavra. E é engraçado que hoje a gente pega uma palavra de 2000 anos atrás, e hoje a janela se transforma no celular, e as pessoas têm dúvida do nosso Deus. É uma história, né? É uma história. Agora, você tem dúvida que Deus tem te chamado para escrever uma história assim? Que você saiu no meio de uma pregação, que você foi orar para aquela pessoa, que você foi falar, que você ressuscitou, que como Pedro caminhava, sua sombra curava, ou que você tentou? As janelas hoje são mais coloridas do que antigamente. É o que eu já falei para vocês. Elas são bem mais tentadoras. Bem mais. Para finalizar para vocês, a janela para nós aqui hoje é um lugar de abandono. Nós temos que abandonar as janelas. Nós temos que abandonar aquilo que tem nos impedido, aquilo que tem tirado a nossa atenção, aquilo que tem roubado o nosso tempo, aquilo que tem feito mal para as nossas vidas. Talvez muito tempo no Facebook está te contaminando. Talvez muito tempo no WhatsApp está te contaminando. 2 horas da manhã. E aí, gato, tudo bem? E aí, bonitão, o que você está fazendo hoje? Talvez você vai ter que tirar algumas janelas, algumas coisas que você está dando mais atenção do que tem aqui hoje, do que o seu crescimento espiritual, do que o que Deus quer fazer na sua vida. Eu não tinha dúvida que um dia isso que vocês estão vendo aqui ou aqui na frente ia acontecer, mas eu não queria, por causa da maldita janela. E eu decidi. Eu fui privilegiado da Tamara voltar na minha vida, me resgatar, porque ela pagou um preço altíssimo. E não. Tamara, para mim, ela é. Eu chamo ela de Esther. É uma unção, uma mulher escolhida. Se eu tivesse esperado, talvez
focado em Deus, isso teria acontecido na minha vida, ó. Porque Deus ia falar, Deus ia confirmar, ia acontecer. Eu não teria que sofrer tudo que sofri. Depois voltar todo arrebentado, falar, Deus faz. Então, muitas vezes a sua decisão da janela decide para sempre a sua vida. Então vale a pena esperar, vale a pena buscar, vale a pena fechar a janela, dar as suas costas, sentar e receber o que Deus quer, o que Deus tem para a tua vida. E viver da graça, viver da glória, viver de tudo que Deus quer fazer na sua vida. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem um chamado, é escolhido para impactar essa cidade, as cidades em volta, e ser reconhecidos como um refúgio, de uma forma sobrenatural, de uma forma que o refúgio vai ser um referencial para muitas vidas. O refúgio vai ser reconhecido porque aquela prostituta entrou naquela porta, todo mundo abraçou ela e falou, seja bem-vinda, minha querida, aqui é a tua casa. Deus vai restaurar a sua vida, eu estou aqui, o que você precisa? Não vai olhar para ela com uma discriminação, não vai olhar para ela que está cheirando mal, entende? Para o bêbado, para o drogado, para aquele seu vizinho que você sabe que está com conflito com a esposa. Há um tempo de se posicionar e um tempo de fechar essas janelas nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Vamos levantar, vamos orar.